Muito bem, pessoal, sem mais aqui, vamos começar o nosso assunto desta noite, desse domingo. Vamos falar sobre projeção astral e sonho lúcido, tá? Vamos entender aí qual a diferença entre as duas coisas e se elas acontecem com todas as pessoas. Bom, para a gente começar a falar desse assunto, vou recorrer aqui a algumas questões expostas aqui pelo Kardec, né, no Livro dos Espíritos, onde ele pergunta para a espiritualidade o que os espíritos falam sobre isso, como que é isso. Boa noite, Selma, tudo bem? Então vamos lá, questão 401, tá? Durante o sono, a alma repousa com o corpo? Essa é a pergunta que o Kardec fez à espiritualidade. A resposta foi, não. O espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os liames que unem ao corpo se afrouxam e o corpo necessita do espírito. Então ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Então nós, o princípio básico, nós somos espíritos vivendo momentaneamente na matéria. Estamos aqui pela situação da busca da reforma pessoal. Sendo assim, quando nós estamos no sono profundo, alcançamos ali o relaxamento profundo do corpo físico, nós somos ejetados para fora em busca aí da nossa vida espiritual, da relação espiritual que temos, que todos nós temos, tá? Então, o sono profundo traz esse desdobramento do espírito, traz essa saída do espírito em direção à vida espiritual. O que faremos lá, o que vamos fazer lá, é o assunto que a gente ainda vai conversar hoje ainda sobre isso, mas isso acontece com todos nós. Então, tudo que está encarnado, e seres humanos, os animais, dormiu, sono profundo, o espírito se projeta para a vida espiritual. Então, se você tem animais de estimação, como eu tenho 2 aqui, quando eles alcançam ali dentro da biologia deles, da fisiologia deles, o sono profundo, os espíritos desses cachorros também saem aqui no ambiente. E nós, a mesma coisa. Não se faz necessário que a gente estude alguma técnica, desenvolva alguma técnica ou leia alguma coisa para que isso aconteça. Isso é natural de todos os nós. É um dispositivo para que a gente volte à verdadeira natureza de todos nós, que é a espiritual. Como eu disse, nós estamos temporariamente na matéria. Então nós precisamos desse dispositivo. Então mais uma questão aqui para dar sequência no assunto. Tá? Questão 403. Kardec pergunta aos espíritos, por que não nos recordamos sempre dos sonhos? Nisso que chamas sono, só tens o repouso do corpo, porque o espírito está sempre em movimento. No sono, ele recobra um pouco de sua liberdade e se comunica com aqueles que lhe são caros, seja neste ou em outros mundos. Mas, como o corpo é de matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões recebidas pelo espírito, mesmo porque o espírito não as percebeu pelos órgãos do corpo. Aqui tem um ponto muito interessante, que dá sequência aí no que eu estava falando. Então, como ele está dizendo aqui, o espírito nunca para, ele está sempre em movimento, e quando há o repouso da estrutura física, do corpo biológico, esse espírito vai para a vida espiritual, e vai ter relação ali com outros espíritos, espíritos que muitas vezes nós nem conhecemos aqui, lembrando que nós podemos tanto encontrar com os desencarnados, mas também com encarnados projetados, e temos ali as nossas conversas, a nossa relação de amizade com eles, e também, como ele coloca aqui, até em outros mundos. Então, a possibilidade é infinita para nós quando estamos fora do corpo. Mas aí ele dá aqui a orientação para nós, o porquê nós não lembramos disso. Como o corpo é matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões recebidas dessa volta do espírito para o corpo físico. E por que isso acontece? Porque nós não temos a informação dentro do nosso pensamento, nós não temos a lucidez necessária para interpretar essas questões que vêm da vida espiritual. Nós, quando encarnamos, nós ganhamos ali a alma que viveria esse momento aqui, ela não tem essa instrução, eu preciso alimentá-la, ou seja, eu preciso estudar para que ela conheça e entenda isso, para que quando ela esteja de frente a esta energia, ela tenha ali a capacidade de interpretação disso, tá? Então, o espírito sai,
ele vai vivenciar situações lá fora. Quando ele volta com essa informação, com essa energia, se o corpo não tiver o conhecimento disso, a razão por trás do espírito, da vida, da necessidade da evolução, do crescimento e do desenvolvimento, esse espírito não vai conseguir dar esta comunicação a esse corpo físico. Então, a energia, o conhecimento ali, a experiência, ela desaparece, ela se perde nesse processo de acoplamento novamente no corpo. Então, pelo que você disse, Kleber, se eu fizer a minha lição de casa, se eu estudar o suficiente, se eu me educar, se eu educar principalmente as minhas emoções, é possível então que eu traga algumas lembranças dessa saída do meu corpo? Sim, é possível. E eu focaria principalmente nas questões que envolvem o nosso lado emocional. Como eu lido com as situações, porque imaginemos aqui, você se desdobra do corpo à noite, ou seja, vai para a vida espiritual, e aí você encontra lá na vida espiritual a sua esposa, que também, obviamente, está encarnada, e quando você a olha, reconhece nela um inimigo de vidas passadas, né? Alguém que você teve um problema muito sério no passado, porque vocês escolheram viver juntos nessa vida, essas histórias que eu venho contando sempre aqui nas nossas lives. Quando você voltar ao corpo, uma informação como essa pode ser um perigo muito grande para você, né? Entrar no corpo e ter essa lembrança desse momento, né? Porque lembra, nós viemos para cá para esquecer das coisas, para não ter essa informação, porque a gente não lidava bem com ela. E aí imagina que você viu isso lá e quando estava voltando ao corpo, você entrou no corpo e lembrou. Aí você acorda e olha de que jeito para sua esposa? Você verá ela como a mesma pessoa ainda ou você irá nutrir algum sentimento equivocado? Se assim for, se você nutrir algum sentimento negativo em relação a essa percepção, o seu mentor e o seu próprio espírito vão silenciar essa ideia, essa lembrança desta informação, porque isso não lhe traz avanço no desenvolvimento pessoal. Então, é muito mais do que somente educar a consciência, né? Educar o pensamento para ter lucidez durante uma projeção astral. Eu preciso ter esse entendimento profundo de que a vida encarnada, a vida como encarnados, ela não é propriamente um caminho de felicidade para os espíritos. É, na verdade, um caminho de desafios, de desafio com relação às pessoas e em relação a si próprio. Então, como eu disse, a Fran que está aqui ao meu lado, pode ser que na vida espiritual, eu fora do corpo e ela fora do corpo, ela me olhe como sendo um inimigo dela. E aí imagine que a Fran volte ao corpo com essa lembrança. Ela vai acordar e me dar uma surra ali na cama, né? Porque ela vai lembrar quem de fato eu sou, quem de fato é esta pessoa que está ao lado dela. Agora vamos imaginar que a Fran, nesse momento, né, da vida dela, ela está estudando, está se aprofundando na espiritualidade, compreendeu bem essa questão de que nós podemos ser aí uma desarmonia, e ela está bem com isso, não importa o que foi no passado, importa o que somos agora, enfim. A Fran está na lição de casa, a Fran está empenhada aí, está bem focada na sua evolução, na sua jornada pessoal. Ela vai lembrar. Quando ela voltar ao corpo, ela vai ter ali a lembrança colocada no pensamento dela e vai acordar com esse pensamento, e para ela, tudo bem, vida que segue. Então, eu preciso estudar muito a espiritualidade, eu preciso conhecer muito a espiritualidade para poder ter esses momentos de lucidez fora do corpo, projetado do meu corpo, tá? E sempre que nós somos levados a esses momentos, né? Que nós temos esses momentos, aliás, não é que nós somos levados, temos esses momentos, os espíritos que estão lá, os mentores, podem usar dessa saída do corpo para que nós possamos aprender mais sobre espiritualidade, sobre vida como encarnado, sobre os desafios que temos. Então eles aproveitam a nossa volta à vida espiritual pelo sono profundo, o desdobramento, para nos orientar, nos instruir. Eu posso, fora do corpo à noite, numa razão diferenciada da minha consciência, porque quando nós estamos fora do corpo à noite, eu não sou mais somente o Kleber pensando.
Eu sou o espírito pensando. Espírito esse que viveu muitas vidas, que experimentou muitas coisas e tem um entendimento e um olhar muito diferente da vida, como eu enxergo, por exemplo. E ele pode, ali, naquele momento, solicitar ali o plano encarnatório do Kleber, que sou eu, essa representação do agora, analisar isso e ver aí a necessidade de colocar mais situações, ampliar o momento ali de busca de informações, de busca de melhora, de crescimento e desenvolvimento. Ou seja, meu próprio espírito pode trazer situações novas para a minha vida, situações que ele, conversando ali com os mentores, com os espíritos, determinam que, olha, eu acho que a gente pode colocar isso também neste momento, tá? Eu acho que o Kleber está apto a viver essa situação aqui na vida também. Vamos agregar isso na existência dele. Ou seja, mais uma dificuldade para mim nesse momento, tá? Então, o nosso espírito, ele pensa completamente diferente do que pensa nós encarnados aqui, tá bom? Então, ele pode usar desse recurso para isso. Ele pode, por exemplo, ir até o mentor, discutir situações da vida, discutir ali como está o processo, como está o aproveitamento da vida. Ele pode também ir assistir uma aula, né, na espiritualidade, em alguma palestra, algum estudo sobre alguma coisa. Isso tudo é o lado positivo, né? É o lado que, de fato, nós deveríamos estar buscando nessas saídas do corpo à noite, tá? Mas sabemos, né, que essas saídas do corpo, elas acontecem, elas nos levam aonde a minha vibração e a minha energia está naquele momento. Então vamos imaginar aqui que eu vivi um dia muito tenso, muito nervoso, preocupações, coisas nesse sentido. Quando eu sair do corpo à noite, eu vou buscar a mesma informação, eu vou atrás da mesma energia. Então, se no dia ali eu estive envolvido com os momentos difíceis da vida, eu viverei dificuldades também projetadas do corpo à noite. Se eu fiquei com raiva de alguém, dormi com raiva de alguém, certamente eu sairei do corpo e irei atrás dessa pessoa que eu estou com raiva. Se eu passei um dia entregue ali a bebidas e prazeres de variadas formas, à noite eu também buscarei esse tipo de informação na vida espiritual. Vou buscar momentos de bebida, momentos de sexualidade, momentos de drogas e outras coisas mais. Então, o que nos espera na vida espiritual fora do corpo à noite é aquilo que eu fiz durante o dia. Então, muito cuidado em relação a isso. Então, se um dia, né, hoje, por exemplo, você passou o dia tranquilo, pensamento positivo, família, assistiu algum vídeo sobre autoconhecimento, sobre filosofia, sobre espiritualidade, que é o que vocês estão assistindo aqui. Então você está bem ali harmonizado. Certamente, nesta noite, a chance de você dar continuidade a isso é muito grande, tá? Tá, aí talvez você está pensando assim, pô, Kleber, você está falando tudo isso, mas raramente eu tenho um momento de lucidez na vida espiritual. Por que que isso acontece? Dentre tantas as coisas que eu falei aqui, há uma mais importante a ser citada aqui. O que você desejaria perguntar para a espiritualidade? O que você gostaria de saber da vida espiritual? Você gostaria de saber como você faz para se tornar melhor com o espírito? Se essa for a direção que você quer seguir, né, certamente você lembrará de algumas coisas que lhe são úteis para o seu desenvolvimento. Agora, se a sua busca for fora do corpo à noite, desdobrada, for simplesmente melhorar as suas questões materiais, melhorar a sua riqueza material, né, encontrar alguém que você deseja ali ter alguma informação daquela pessoa, ou saber o que aquela pessoa está fazendo, né, escondido de você, pode esquecer que a espiritualidade não vai lhe favorecer nesse sentido, tá? Então, temos que ter muito claro isso. Eu falo isso aqui quando eu falo sobre mediunidade. Ah, cara, eu quero desenvolver a minha mediunidade. Né? Para que você quer isso? Qual o intuito seu em desenvolver a mediunidade? Enaltecer o ego ou trabalhar para si mesmo e trabalhar para as pessoas? Né? Você quer ter projeções astrais lúcidas para melhorar a si mesmo ou para enaltecer o seu ego? Para dizer às pessoas, olha como eu sou bom, olha, todas as noites eu tenho isso, acontece isso. Então esquece, a frequência não vai acontecer, não será nesse momento aí habilitada essa lucidez para você dentro desse monte de coisa que eu falei, é muito complexo, tá? Dentro aí das nossas
dos nossos desdobramentos astrais, né? Há uma coisa que a gente tem que sempre pensar, né? Eu sempre que estou lá, eu sou uma razão diferente do agora, tá? E nessa razão, coisas seguem a ordem e o pensamento do espírito e não necessariamente o pensamento da alma, que sou eu e você, tá? Bom, Kardec pergunta aqui, acho que essa vale também a gente dar uma olhada nela. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Ou seja, para que o meu espírito saia do meu corpo e vá para algum lugar, é necessário que eu entre em sono, né? Em sono completo? Os espíritos respondem, e isso é muito interessante, tá? Não. O espírito recobra sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Ele aproveita para se emancipar todos os instantes de descanso que o corpo lhe oferece, desde que haja prostração das forças vitais. O espírito se desprende quanto mais fraco estiver o corpo, mais o espírito estará livre. Então, assim, se eu entrar num momento, num sono da tarde, por exemplo, você vai dormir ali 1 hora, 1 hora e meia, mas você conseguir relaxar o suficiente para isso, né, para que o corpo físico ali fique prostrado, como ele colocou aqui, o espírito sai. Não precisa ser de noite, de dia, isso acontece a qualquer momento, tá? E aí Kardec coloca aqui no comentário dele, né? É assim que o cochilar, ou simples entorpecimento dos sentidos, apresenta muitas vezes as imagens do sonho, tá? Então, pessoal, esse aqui é um resumo do que é a projeção astral, de como ela funciona. Existem técnicas para você ter lucidez e tudo mais e tal. Se você quiser, né? O pessoal do grupo do WhatsApp lá já recebeu esse e-book já há bastante tempo, né? Eu tenho um e-book aqui gratuitamente para vocês. Para que vocês recebam esse e-book, parte disso que eu estou lendo aqui, faz necessário que você esteja nesse grupo, não dá para me enviar por aqui, tá? Então, se você quiser fazer parte desse grupo do WhatsApp, você precisa depois entrar no meu perfil, pedir meu WhatsApp lá ou enviar o seu, e eu te adiciono no grupo, para que você receba esse e-book aí, faça a leitura, estude sobre esse assunto e tudo mais. Muito bem. Eu falei aqui sobre a projeção astral até agora. E agora nós vamos falar aqui sobre sonho lúcido, tá? Que é aquilo que muita gente pergunta para mim, muitas perguntas nesse sentido, e que muitas vezes as respostas, né, não são aquelas que as pessoas esperam, tá? O que é o sonho lúcido? Qual é a diferença do sonho lúcido para a projeção astral? Vamos entender, eu e você. Nós somos um agregado de energias, tá? À minha volta e à sua volta está a energia da vida atual, manifestada pela nossa alma, e a energia das vidas anteriores, tá? Então, podemos chamar aí de personalidades, fractais, em junção a tudo isso, o espírito. Então, ao meu lado estão as informações mentais, energéticas da minha existência atual e das existências anteriores. Mas vamos focar no agora. Eu tenho um retrato na minha mente, nos meus pensamentos, de todas as situações que eu vivi durante essa existência. Fatos mais relevantes e importantes estão mais fixados nesse pensamento. Momentos com pessoas, imagens de pessoas, lugares que eu visitei, situações adversas aí da nossa vida, né? E aí, durante a noite, quando nós dormimos, antes de alcançar o sono profundo, que é isso que nós estávamos falando, da projeção astral, que é onde encontramos os espíritos, conversamos com os espíritos e por aí vai, há um momento anterior a isso que nós mergulhamos dentro do nosso próprio pensamento, tá? Dentro do nosso próprio inconsciente. Inconsciente esse que é formado por essas energias que eu mencionei que estão à nossa volta. Então nessas energias estão a minha memória dessa vida completa. E aí vamos colocar que é o que eu mais recebo aqui. Estou sonhando todos os dias com um ente querido desencarnado. Eu sinto muito por isso, pela partida, os meus sentimentos. Não é fácil perder alguém, né? A gente não está pronto para isso, a gente acha que está, mas nunca está. E aí eu mergulho dentro de mim e vou encontrar em meus próprios pensamentos, nas minhas próprias ideias, esta pessoa que está desencarnada. Então eu tenho um encontro com ela dentro do meu pensamento. Você já reparou que a grande maioria já teve esses sonhos? Alguns sonhos que você controla a situação?
você sai dele, você muda as pessoas, paralisa uma cena, muda isso, muda aquilo. É o seu domínio, é você, é dentro de você. Então, normalmente você está com uma dor externa, ou seja, eu estou nesse momento emocionalmente abalado por alguma situação, e a lembrança de um ente querido lhe traz conforto. Então, à noite, você inconscientemente induz você a uma viagem para dentro de si mesmo, nas memórias, buscando essa imagem, esse afago mental para uma questão externa, tá? Então, assim, você está sonhando todos os dias, na verdade, com o seu próprio pensamento, com as suas próprias ideias. Não há uma presença espiritual ali de fato. Está dentro de mim e dentro de você, tá? Dentro desse processo, desse inconsciente, dessas energias, estão também as suas vidas passadas, tá? E aí o mentor pode estar ao seu lado, quando você está nesse momento, direcionando uma energia específica para você, para que você vá até uma vida passada, uma memória de uma vida passada, e entenda alguma coisa, e aprenda alguma coisa, e conheça alguma coisa sobre si mesmo, sobre a sua própria experiência, sua própria história, né? A apometria, que é uma técnica que eu trabalho, alguns já sabem aqui, ela usa dessa informação, dessas energias do campo da pessoa que está à nossa frente, para acessar vidas passadas e ter aí o entendimento, né, da situação que a pessoa está vivendo. Então, para vocês entenderem como é um registro gigantesco que está junto conosco, de memórias e situações de existências anteriores, tá? Então, pessoal, para você que sonha todos os dias com a mesma pessoa que desencarnou há bastante tempo, né, está reencontrando ela recorrentemente aí em seus sonhos e acredita que é uma experiência espiritual, pode ser que não é, tá? Pode ser que você está simplesmente aí dentro do seu próprio inconsciente. Tá, Kleber, eu entendi agora. O sonho lúcido é o meu inconsciente e a projeção astral é momentos espirituais de fato, né? Como eu diferencio uma coisa da outra? Esse é o exemplo que eu sempre uso, tá? Se eu encontrar, por exemplo, a Fran na vida espiritual, né, que está aqui ao meu lado, e ela estender a mão para mim e me cumprimentar, uma energia sai do corpo espiritual dela e entra no meu corpo. Uma energia minha entra, sai do meu corpo e entra no corpo dela. Então houve um entrelaçamento energético, houve uma troca de energias. Quando eu voltar ao corpo e se me for dada a permissão de lembrar, eu vou acordar com a sensação de que estava apertando a mão da Fran, porque houve essa troca de energia entre nós dois. Agora, quando é no sonho lúcido, não há troca de energia. Se eu encontrar a Fran no meu sonho lúcido, ela é uma criação do meu próprio pensamento. Então não haverá essa troca de energias, porque não é de fato a Fran que está lá. Cada um de nós é único, cada um de nós possui uma energia única. É um registro que nós carregamos de nós. E eu reconheço a Fran pela energia dela nesse momento quando eu estou na espiritualidade. E ela reconhece a minha quando eu estou lá junto com ela. E outro detalhe, quando nós estamos projetados do corpo na vida espiritual, lá nós não alteramos o ambiente. O ambiente ele é como é. Nós estamos ali. No nosso sonho lúcido, a gente altera o ambiente. A gente muda ele porque ele está sobre o nosso pensamento. Então eu preciso entender isso. É possível encontrar um espírito desencarnado na projeção astral, no desdobramento astral? Sim, é possível. Mas não com essa frequência toda que muitos desejam, e eu entendo os motivos dos desejos que as pessoas têm em relação a isso. Os espíritos têm os seus afazeres, têm a sua vida, têm a sua jornada a serem cumpridas, né? E muitas vezes lá, lembra que eu estava falando lá no começo da razão do espírito, que é diferente da nossa, do agora? Quando ele está lá, ele sabe que ele não pode interferir demais na sua vida como encarnado. Porque se ele se aproxima de você, se você não tem fatores de equilíbrio, ele vai desequilibrar você. Vai trazer memórias e sentimentos que afetarão a sua jornada como encarnado. E aí, pensando no seu bem-estar, pensando na sua evolução, no propósito que você veio buscar aqui, ele se afasta de você, para que você não conviva de uma forma negativa aqui na sua vida material. Então, ele se oculta de você, prefere isso, porque é um gesto de amor dele em relação a você. Você ainda não tem maturidade, conhecimento suficiente para ter ali uma troca de ideias com ele e entender que você está na matéria e ele está ali
e ele tem que ficar ali e você tem que ficar aqui, né? Que o tempo que nós temos aqui passa muito rápido, né? Daqui a pouco nenhum de nós estará mais aqui, estaremos de volta à vida espiritual e aquele que está lá, que nos faz falta, estará lá esperando a gente para trocar uma ideia, matar a saudade. Então nós temos que ter essa maturidade. Quando alcançarmos essa maturidade de que as vidas estão separadas agora por propósitos, né? A coisa pode acontecer, né? Na necessidade do espírito também, tá? Porque a vida espiritual não é um momento que a gente está lá, ele não pode ser buscado para as nossas conveniências do nosso ego, né? Do pertencimento, da posse e tudo mais, da felicidade condicionada, né? Nós temos que estar ali para nos orientar, tá bom? Claro, podemos matar a saudade, sim, bater um papo, conversar sobre o assunto e tudo mais, né? Mas desde que aquilo não prejudique você no estado que você está agora. Se isso prejudicar você no estado que você está agora, esse encontro não irá acontecer, tá? Lembrando, os espíritos têm ocupações, eles têm caminhos a serem percorridos, eles têm momentos a serem vividos e eles não podem parar tudo isso para vir até nós. E eles podem parar isso e vir até nós? Podem, mas desde que, aquilo que eu estava dizendo, você não seja prejudicado por isso e ele não seja prejudicado por isso, tá? E há também espíritos que desencarnam e ficam em condições muito desfavoráveis que estão inacessíveis para nós quando nós estamos desdobrados do corpo. Eles estão numa região, num umbral, em algum lugar no umbral que nós não podemos acessar. Para quem leu as obras do André Luiz, vai lembrar dessa história, né? Que ele, em missão, em conhecimento na vida espiritual, eles desceram num umbral profundo e ele encontra lá uma pessoa muito importante para ele, um parente de uma outra vida, e ele não se lembrava disso. Tiveram que trazer a memória dele de volta para que ele se lembrasse que aquela pessoa já fez parte da sua família, tá? E ele não pôde simplesmente ir lá e buscar a pessoa e trazê-la para perto dele. As coisas não funcionam assim. André Luiz, para vir visitar a família dele, teve que ralar muito lá, entender muito, crescer muito, para que ele recebesse autorização para visitar os parentes dele aqui na Terra. E quando ele chegou aqui, que ele foi ver a família, ele causou uma situação momentânea ali de um problema. Ele foi, pela vibração negativa que ele entrou, levado de volta para o umbral rapidamente. Por quê? Porque ele nutriu ali ódio, nutriu um sentimento ali de ciúmes. Então essa vibração o levou de lá de volta para o umbral denso, tá? Então, percebe, um espírito como André Luiz, já avançado, já encaminhado, já muito esclarecido, tem essa dificuldade toda, esse momento todo para vir até nós. E a gente muitas vezes, eu sei da intenção, do desejo, quer que alguém que acabou de chegar na vida espiritual venha até nós. Eles não podem fazer isso, eles não conseguem fazer isso, tá? O outro fato que eu sempre cito aqui, desencarnei, cheguei na vida espiritual, estou lá, né? Chegam os espíritos à minha volta. Olha, Kleber, você, nesse momento, a gente está te oferecendo aqui tratamento, orientação para que você prospere aí na sua jornada. Está afim, né? Você aceita? E aí eu falo, sim, claro, por que não? Quem que não vai aceitar, né? Só aquele que tiver com o ego muito inflado. Vou aceitar, Júlia. Então tá bom, vamos lá para o nosso centro de recuperação. Entrando lá, eles vão me contando as regras desse processo. Kleber, ó, enquanto você estiver em tratamento, estiver recebendo orientação, nós pedimos para que você não interaja com os seus familiares que estão encarnados, tá? Não é bom para eles, não é bom para você nesse momento. Será dada essa permissão a você lá na frente, tá bom? E aí eu penso, pô, para mim ficar aqui, eu tenho que aceitar essa condição. E aí eu aceito a condição e fico lá vivendo sobre essa condição. Então eu estou esperando a espiritualidade dar essa orientação, dar essa oportunidade para mim de vir até os desencarnados. Tem um outro fato que eu vou citar aqui também, tá? Não me levem a mal, mas é uma coisa que pode acontecer. Vocês lembram que eu contei aqui que a Fran pode ser um inimigo de vida passada meu, né? E eu também um inimigo dela. Imaginemos, né, que eu desencarne primeiro, estou lá na vida espiritual, recuperei a minha condição de espírito, ou seja, a minha consciência de espírito, e aí busco nas minhas lembranças um inimigo, né? Quem é o inimigo? A Fran.
Aí eu identifiquei que a Fran era o inimigo, aquela mulher que fez isso comigo, como que ela pôde, não sei o quê. Entra um estado ali de revolta. Você acha mesmo que eu vou querer vir visitar a Fran? De forma alguma. Porque eu identifiquei nela um adversário de outra vida, né? Então eu não vou querer ver alguém que representa algo negativo para mim, tá? Então tem muito dessas situações que tem que ser observadas, tem que serem pensadas e levadas em conta quando a gente deseja alguma coisa em relação à vida espiritual. Os relacionamentos, como a gente já fez uma live disso, talvez domingo que vem eu faça uma live sobre isso, os relacionamentos na vida espiritual. Anota para mim, Fran, por favor, próximo domingo. O que vivemos aqui de relacionamento se encerra aqui. Não necessariamente o que eu vivi com a Fran até agora, nesse momento, eu viverei na espiritualidade da mesma forma. Pode ser que a Fran tenha um amor dela que está lá, e eu tenho um amor meu que está lá também, ou que está aqui encarnado também, não sabemos disso. É uma ilusão completa. Então, desencarnou, aí as coisas mudam de figura, tá? Então, aquele que era o seu amor aqui, e foi o seu amor, e tiveram respeito e amor um pelo outro, não necessariamente será a mesma coisa na vida espiritual, tá? Então, não me entendam mal, por favor, tá? Mas é a necessidade, né? O momento que nós vivemos como espíritos passando por expiações e provas. Viemos buscar aqui avanço moral. Nós viemos buscar aqui situações que melhoram a nossa capacidade como espírito, tá? E a felicidade não pertence a esse mundo. É um mundo de expiação e provas. A felicidade verdadeira está na vida espiritual, que lá sim vivemos as verdades individuais de cada um de nós. Muito bem, pessoal. Esse era o tema de hoje.